7h25 não, chefe. É o horário que acordar mais cedo é bom, que você tá aquele silêncio, bom pra você pensar no dia. Pessoal, É, à tarde eu passo de novo isso aqui, mas eu vou precisar de vocês novamente, que é a questão de data, tá? No dia 13, eu não vou poder dar aula. Então, eu vou trazer. Nós vamos quarta-feira agora, 7h30, e sexta-feira, quarta, dia 3 e sexta, dia 5. Eu vou pedir a compreensão de vocês aí para a gente ter aula. Quem não puder, né? Eu preciso repetir. Tiago, põe no mudo aí que eu estou me ouvindo. Aí, obrigado. Acho que o Marcos também, Marcos. Aí, tá bom? Então, na quarta-feira, agora, dia 3, a gente vai ter aula, dia 5 a gente vai ter aula e dia 6. Então, semana que vem, a gente já conclui essa disciplina. E aí, no dia 13, vocês estão liberados essa semana aqui inteira, né? Vocês não têm aula, de semana vocês já não têm mesmo, mas aí no dia 13 não tem aula. Eu vou passar isso aqui lá no grupo também, porque todo mundo precisa ficar sabendo disso, né? Mas eu vou dessa vez pedir de novo e se Deus quiser, é a última vez esse ano que eu vou precisar mudar aí, tá? Então, eu agradeço a bom que compreensão, não adianta, hein, professor? já dá uma adiantada. Então, essa semana a gente já finaliza essa disciplina de irrigação, tá? Procurem vir, faz um esforcinho aí para chegar aí às 7h30, né? O horário é 7h30. Faça um esforcinho para comparecer aí na quarta e na sexta, tá? E sábado que vem, normal, aí é só no dia 13. Eu vou gravar no grupo, vou pôr lá esse calendário também. Tá bom, pessoal? Pode ser? Pode ser, professor. Tá ótimo. Tamo junto aí. Tranquilo, professor. Combinado. Sim, Vamos estar Obrigado. chegando. precisou nem nós aí, né? Estamos aí para te ajudar, professor. Opa, com certeza. Legal, eu também. Se vocês precisarem aí, só anota que não dá para mexer, que é automático lá no sistema, tá? Mas do mais. Tranquilo, né? Tamo junto. Mas vocês são bons alunos. É um privilégio meu dar aula para vocês. Vocês são gente boa. Falar das turmas que passaram por aí, vocês estão entre as primeiras aí de participação, de aula prática, de aluno interessado. Isso é legal, isso é bom. O privilégio é todo nosso, professor. Legal, obrigado. É bom dar aula assim. Então vamos lá, vamos para a irrigação. O que nós vamos falar em irrigação hoje, essa disciplina é assim, são 2 aulas teóricas, né? Teórica, eu digo assim, todas são teóricas, né? Não tem aula prática. Mas eu digo, essas 2, 3, 4, 5 são contas que nós vamos fazendo, tudo continha simples, porém, é uma sequência de aqui, essa ordem aqui, eu estou vendo aqui, a ordem aqui da quinta aula aqui vai inverter, mas para vocês não mudou nada. Isso aqui é o conteúdo da disciplina, tá? Nós vamos falar bastante, vou falar de água. Falar de irrigação é falar de água. Vamos falar bastante de água. Água da onde? Água da planta e água do solo, e água da atmosfera, que a gente vai ver que tem toda uma interação, forma um ciclo, forma uma coisa só. Quando a gente fala de solo, água e planta, a gente vai ver que a água do solo é a sequência da água da planta, que é a sequência da água que vai para a atmosfera, que é a evaporação, a transpiração da planta, a evaporação da água do solo. Então, a gente vai ver bastante isso aí. Porque para a gente falar de irrigação, para a gente saber o que de água a gente tem que pôr, o quanto de água e o quando, a gente tem que saber de água do solo também. Então, a disciplina fala bastante de água. Aí a forma de avaliação, você já sabe, os testes, né? São. O Guto chegou aí. Bom dia, Guto. Chegou, mas não estou vendo ele. Agora entrou. Bom dia, Guto. Bom dia, professor. Beleza.
Bom, depois lá no final eu repito o que eu falei. Tá, então, a avaliação você já sabe, cinco testes depois de cada aula, tem sempre o material complementar, as dúvidas, e isso aqui é importante, ó, tá? Calculadora, se quiser usar o do celular, mas se o celular, deixa o carregador por perto também, porque a partir da aula da tarde a gente vai fazendo bastante continhas, como eu disse, são todas contas simples, né? Não tem ninguém que chega no final da disciplina e fala: ah, professor, eu sou ruim de matemática. Não, porque vai ver que é tudo simples. É mais uma questão de entender o que a gente está fazendo do que a conta propriamente dita, tá? Então, vamos lá, irrigação. O que é irrigação? Eu vou ler essa frase aqui, que eu gosto dela. A irrigação é a aplicação artificial de água no solo em intervalos definidos, em quantidade suficiente para fornecer às plantas. Boa, bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia, professor. Irrigação, aplicação artificial de água no solo em intervalos definidos, em quantidade suficiente para fornecer às espécies umidade para o seu pleno desenvolvimento, com uso racional de água e mínima degradação ambiental. Bom, aqui falou tudo, que a gente, tudo não, mas uma boa parte, ou mais importante, do que a gente vai ver na disciplina. Aqui, ó, irrigação é aplicação artificial de água no solo. Qual que é a aplicação natural? Se essa é artificial, qual que é a natural? Chuva. Chuva, exatamente. Em intervalos definidos. O que é o intervalo definido? Horários, né? Quando eu tenho que irrigar. Em quantidade suficiente para as plantas se desenvolverem. O que é a quantidade? O quanto. Então, ó, quando são os intervalos. E o quanto é o quanto de água que eu tenho que aplicar, tá? Então, é o que vocês vão sair da disciplina me falando com toda facilidade aí, o quando e o quanto eu tenho que irrigar e o como. O como são os equipamentos de irrigação, tá? Então, quando, o quanto e o como que a gente irriga é o que a gente vai fazer. Aí vem aqui, né? Por que irrigar? Objetivos financeiros e objetivos sociais. Objetivos financeiros. Lucro. Que forma? Aumentando a produtividade, aumentando a produção, né? Você, quando aumenta a produtividade, você diminui o custo, né? Isso tem que ficar, isso é claro para nós, né? Dentro da agricultura, que a forma de diminuir o custo é aumentando a produtividade, porque uma parte da sua produção vai para pagar o custo. Quanto mais produção você tiver, menos ela vai representar o custo, menos o custo vai representar daquela parte que você tem que tirar da sua produção para pagar o custo, né? Vamos falar, se você produz 100 toneladas, o seu custo é de 60 toneladas, se você produz 120, seu custo foi de 50, se você produz 100, seu custo foi de 70, né? Então, quanto maior a produtividade, menor o seu custo. E por quê? Onde entra a irrigação nessa história? A irrigação entra no aumento da produtividade, aumentando a produtividade, aumento de lucro. E, além disso, incorporar a agricultura em áreas aonde não poderia ser irrigado, onde não poderia ser cultivado se não tivesse irrigação. E a gente vê muito isso acontecendo ultimamente, naquela região onde mais hoje, ali no Mato Grosso, no Tocantins, no Goiás, tem muita irrigação. E por que lá? Porque muitas áreas onde nós estamos expandindo são áreas que não são favoráveis para a agricultura. E aí entra a irrigação, que torna-se viável produzir em algumas áreas onde sem irrigação não seria favorável. A gente tem que ver uma coisa, né?
ligada, mas não falando de irrigação, que a agricultura nossa está expandindo, sempre vai expandir até o limite, até o quanto precisava e vai expandir, mas a gente vê que está expandindo nas áreas menos favoráveis, né? A cana, por exemplo, quando começou a cultivar cana lá em Goiás, por exemplo, a gente falou, nossa, a produtividade vai explodir. Áreas novas, terras novas, né? Expansão. Mas o que acontece? Expande para as áreas mais baratas. E as áreas mais baratas são as menos favoráveis, né? As áreas boas para a agricultura já estão ocupadas. As áreas boas são muito caras ultimamente, né? Sempre foram as áreas boas mais caras. Então, a agricultura, de maneira geral, está expandindo para as áreas menos favoráveis, para as áreas piores. E, com isso, precisa se investir em tecnologia. A irrigação é uma delas, tá? Então, além do aumento da produtividade nas áreas tradicionais, nas áreas boas, a gente está tendo uma expansão para áreas menos favoráveis. É como eu disse lá, né, que eu estava dizendo da cana, a gente achou que ia alavancar a produtividade do Brasil, mas a gente viu que não foi bem assim, que essas expansões estão ocorrendo em muitas áreas marginais, em áreas periféricas, dos centros, dos grandes centros de produção, que esses já estão ocupados, já estão produzindo, né? Então, você não consegue expandir, você expande para áreas menos favoráveis à agricultura. Então, objetivo financeiro, a gente consegue ver aqui a diferença de produtividade, uma média do Brasil é o azul, a média do Brasil irrigado é o vermelho. Veja que é o botão, vai de 3,5 para 5 toneladas por hectare. O arroz vai de 1.900 para 4.200, 4.100, o arroz irrigado. Café, ó, de 1.000, isso aqui é toneladas, tá? De 1.000 toneladas para 3.000. O feijão é de 800 quilos para 2.800. O milho, ó, de 3.800 para 5.200, 5.300 irrigado. Veja a soja, de 2,5 para 3,5. O trigo, de 2 para 5. Ou seja, você, em algumas condições, você dobra a produtividade. Dobrou em tudo quase, né? E o dobro, na média aqui do Brasil, ó, na média, é muito maior as áreas produtivas, das áreas irrigadas. Então, aumento de produtividade, diminuição de custo, e aí entra a viabilidade da irrigação. Outra coisa, outro fator de por que irrigar igualmente importante são em aspectos sociais. A gente vê, por exemplo, aí nessa foto, né? Como que essa mulher aí, essa senhora produziria nessa... Aliás, não produz nessa situação dela, porque não tem água, né? Terra ela tem. O adubo ela dá um jeito de pôr, seja orgânico, mas o que ela não tem aí é água. O que limita esse sítiozinho, essa chacrazinha a produzir? Água. Aí o que acontece? Sem água não produz, não tem alimento. Eles precisam sair de lá, eles precisam ir para a cidade, eles precisam deixar aonde eles querem viver, porque eles querem viver aí, essa senhora quer viver aí na casa dela, desde que tenha alimento, não só para ela se alimentar e a família, mas que lhe sobre um pouco para vender ou para trocar por outras coisas fundamentais e necessárias para a vida, né? Que ninguém vive só de alimento, né? Tem todo o conjunto de dinheiro que a gente precisa para as demais coisas. Então, quando leva água para essas populações do sertão, a gente vê que eles permanecem lá. Eles não vêm embora. E a gente tem que entender também, assim, né? Tem que entender, tem que enxergar, assim, quando um produtor rural
sai do campo e vai para a cidade, nós perdemos 2 vezes, né? Ele deixou de produzir e alguém vai precisar produzir e levar para ele lá na cidade. Então, você vê, nós perdemos 2 vezes o que ele ia produzir e o que nós vamos ter que levar para lá. Então, o ideal é que cada morador do campo, homem do campo, que vive da lavoura, permaneça. Mas, para eles permanecerem, tem que ter o mínimo de condição. E para esse povo do Nordeste, no semiárido nordestino, só lhe falta água. Porque semente eles são capazes de produzir, o restante eles tudo produzem. O que eles não têm é água. Então, nós temos no Brasil, deixa eu ver se eu apaguei. Não, tá ali. Lá no Nordeste tem o maior programa de irrigação do mundo. Quem lembra o nome lá do Rio? São Francisco. Isso. O maior projeto de irrigação no mundo é o da transposição do Rio São Francisco. Parte foi liberada. Ô, professor, Oi, Augusto. mas aí a gente entra num dilema, né? Porque se a gente... Esses lugares, né, que culturalmente nunca produziram, né? Por falta de, talvez, irrigação, né? Se começar a produzir, por causa da cultura, não vai ter escoamento da produção, né? Porque a produção implica na logística, né? De escoamento da produção, né? Mas se quando todos produzem, é o que eu ia falar agora, Augusto. Legal sua colocação, e eu já vou te responder aqui. Quando todos produzem, olha o tipo de notícia. A região que tornou uma das maiores produtores de fruta do Brasil. O Vale do São Francisco, que é um semiárido que tinha a maior seca no Brasil e área infértil, hoje é a principal região responsável produtora de fruta e exportadora de fruta para a Ásia, Europa e Estados Unidos. Então, quando um produz, não. Agora, quando toda uma região produz, aí eles vendem e quem compra vai lá buscar, porque é o mercado pedindo aquilo, né? Justifique lá buscar. Quando eu vejo uma informação, eu particularmente, eu sou um apaixonado desse assunto de irrigação, trabalho no doutorado, parte é com irrigação, e a gente vê as condições, uma fazenda irrigada é coisa de outro mundo, né? Quando você vê essas épocas de seca agora aí, ali pro lado de Franca, quando a gente vê a distância, lavouras secas de café, e aí lá no meio você vê uma bonita, toda lotada de café, com irrigação, te vê o quanto que no Brasil ainda... No Brasil é cerca de 8%, 8 a 10% das lavouras que são irrigadas. Tem muito que irrigar ainda. Veja aqui, ó, exportação de fruta no Vale do São Francisco deverá bater recorde. Se o ritmo for mantido, vai alcançar a marca de 1 bilhão só de exportação de manga e uva. 1 bilhão, hein? Para quem? Para aquele povo lá do Nordeste, do semiárido, que tinha que vir embora, né? Aquela mulher da foto lá, ó, 1 bilhão produção de manga e uva. Manga do Vale de São Francisco serão exportadas para a Coreia do Norte. Veja só, quem está dando essa condição? Olha cada notícia. Manga e uva domina a produção de fruta no Vale do São Francisco. A vida inteira produziu uva só no sul. Aqui, ó, mesmo seja liderado pelo Rio Grande do Sul, o polo Juazeiro e Petrolina. Quem já foi nessa região aqui, ó, Juazeiro e Petrolina, isso aqui é uma seca, é uma seca, é uma seca. Eu conheço lá, professor. Então, é uma seca. Vai a terra da uva mesmo. É a maior região exportadora de uva no Brasil. Mas bate forte, né? Então, e junto com o cultivo da uva está o cultivo da manga. Então, veja só, o maior produtor de fruta hoje, manga, uva, é o Nordeste, é o semiárido, é aquele sertão, graças ao maior projeto de irrigação do mundo chamado Transposição do Rio São Francisco.
que é essa transposição do Rio São Francisco? A gente sempre ouve falar, mas talvez não tivemos tempo de ver o que é. O Rio São Francisco, ele nasce aqui mais ou menos no centro de Minas, aqui, é uma cidade que chama... É na Serra da Canastra, mas tem um nome da cidade, eu já vou lembrar. Aqui nesse ponto aqui, ó. Olha que o Rio São Francisco, ele atravessa Minas, aí já entra naquele sertão, na Bahia, já pega lá o semiárido nordestino, aí ele entra aqui, ele passa uma parte aqui beirando Piauí, lá no interiorzão, hein? Passa Pernambuco, passa Alagoas, passa Sergipe, tudo esse interiorzão aqui, ó. Petrolina tá aqui, Juazeiro, Petrolina tá aqui. E aí lá para cima, em toda essa região aqui, ó, Cruz do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Aqui a seca aqui é coisa que a gente não consegue imaginar. É região que chove 100 milímetros por ano. O que choveu aqui em São Carlos na terça-feira, lá chove no ano. O que é a transposição do Rio São Francisco? Deixa eu voltar o slide aqui, ó. O Rio São Francisco, ele é um rio muito grande, ele é um rio permanente. O que é o rio permanente? Ele nunca seca, ele sempre está lá passando. Não é igual na nossa região aqui, ó, o Rio Mogi, o Rio Pardo, o Rio Piracicaba, ele pode baixar o nível, mas nunca seca. Tietê, baixa o nível, mas nunca seca. O Rio São Francisco é a mesma coisa, ele na seca, ele baixa um pouquinho o nível, nem baixa nível, e não seca. E atravessa todos esses estados. E o que acontece? Tá vendo esses riozinhos aqui, ó? Esses riozinhos aqui, ó, Rio Jaguaribe, Rio Salgado, esses outros braços, leitos de rio aqui, ó. Esses rios são intermitentes. O que é? Intermitente é o contrário de permanente, né? Ou é permanente, que nunca seca, ou intermitente, que chega na época da seca, ele seca. Olha, quando eu mais preciso de água é na época da seca. Quando mais eu preciso de irrigação, na época da seca. E é a época que não tem água. O rio secou. O que faz a transposição? Tá vendo essas linhas vermelhas aqui, ó? Aqui já o eixo norte está concluído, o eixo leste está concluído. Agora está começando o eixo noroeste. Começando, não, já está adiantado. Olha o que ele está fazendo. Aqui está o Rio São Francisco, certo? E aqui ele está ligando os riozinhos menores, de modo que esses riozinhos menores agora não secam mais. Eles são permanentes. Aqueles rios que secavam na seca não secam mais. Baixou a vazão do Rio São Francisco? Não, vem mantendo. E esses rios não secam mais. Então, essa que é a transposição do Rio São Francisco. Agora ela está indo nesse sentido aqui, ó, sentido Piauí, entrando e abastecendo outros riozinhos também. Então, agora esses rios menores são rios permanentes, onde é possível ter irrigação ao redor dele, às margens desses rios menores, porque eles são rios permanentes nesse ponto, tá? Aqui a transposição do Rio São Francisco, ó, uma foto, isso aqui está levando água do Rio São Francisco lá para aqueles riozinhos menores, tá? Sem causar prejuízo algum para o rio. Aqui a gente tem, eu sempre bato nessa tecla, né, de a gente conhecer antes de falar, de dar opinião, né? Quando ainda há muita... Veja essa foto aqui, ó. Isso aqui é o canal do Rio São Francisco, né? Tá parado aqui, por exemplo, na época dessa foto, e vai ligar um outro rio lá na frente. Então, tudo bem, ó, causou aqui o que é 100 metros aqui de desmatamento, precisou tirar algumas árvores, tudo bem, mas vamos enxergar a vantagem disso, vamos enxergar aquele 1 bilhão de reais que está chegando lá para esse povo produzir mangue-uva, vamos enxergar toda a questão desse povo conseguir permanecer na terra deles, não precisar vir para cá. Vamos pensar em termos de produção, vamos pensar em termos de balança comercial, de agricultura, de desenvolvimento. Não fechar o olho
por causa de 100 metros aqui que precisou desmatar. E quantas vezes teve manifesto, e parte da onde o manifesto? Parte aí de artista, aqui no Sudeste, povo que faz novela, povo da televisão, dizendo que isso aqui é prejudicial, que está... ONG, Greenpeace, ONU. Esse povo aí é bem lembrado, mas esse Greenpeace, né? Esse Greenpeace, ele tem mais de 100, se você viu, eu vi 170 países têm processo contra o Greenpeace, por eles sim que vão lá e vandalizam as coisas, eles chegam e quebram navio e faz um monte de coisa sem saber o que estão falando, e muita gente entra na onda deles, né, de que isso aqui é prejudicial, sabe? Teve vez aqui, ó, que teve que parar uma construção inteira com mais de 1.000 operários aqui, porque tinha um ovo de um passarinho no caminho e não podia mexer no ovo. Os próprios biólogos disseram, ó, porque isso aqui é feito tudo com acompanhamento de biólogo, mas, ó, se a gente tirar esse ninho com esse ovo, pôr em outro local, a gente pega a mãe, leva junto, ou mesmo que a mãe não vai, a gente choca esse ovo. Não, porque não pode tirar o ovo do habitat natural dele, aí larga 100 mil, 200 mil pessoas sem alimento, por causa do ovo de um passarinho que estava no meio do canal, sabe? Os dois extremos na vida, faz mal, na vida a gente tem que pensar dessa maneira, os dois extremos tá errado. Extremo de um lado, extremo do outro. Extrema ambiental e nem aí com ambiental, ambos estão errados. O extremo com orgânico, o extremo com defensivo. Nada pode ser nos extremos. Você tem que estar sempre balizado na lógica, balizado no conhecimento, na segurança, mas a gente não pode pôr as coisas, né? Eu falei de segurança. Tem cara que eu já vi, cara da segurança, de parar a empresa por conta de uma ruela, sabe? E depois sobra para ele, porque, poxa, vamos ter lógica, essa ruela aqui não está sendo usada, então não precisa separar toda uma linha de produção, você não precisa parar toda uma construção por um motivo que naquele momento não está nos afetando nada e nos mostra que a gente pode fazer com segurança, né? Então a gente não pode ser extremo, a gente tem que ver as vantagens. Veja aqui, ó, toda uma equipe trabalhando, produzindo o canal, e por quantas e quantas vezes isso aqui está atrasado, não é por falta de recursos. Teve todos os problemas, não vou entrar na política, né? Parte o Bolsonaro liberou, parte o PT liberou, começou no Fernando Henrique. Então, não tem partido, porque todos os partidos passaram por aqui. O que acontece é a velocidade do investimento. E muitas vezes essas obras foram paradas por questões que tinha uma árvore em extinção no caminho, precisou desviar todo o canal, precisou parar tudo esse povo, né? Então, a gente tem que ver os benefícios da coisa. E a irrigação é algo fundamental, é algo, né, que salva vidas. A água salva a vida do planeta. E não é coisa nova, né? Tem lá nos desenhos, lá no Egito Antigo, de 4.000 anos atrás, aqui, ó, o cara fazendo irrigação, captando. Essas cisternas aqui que encontraram, tem mais de 4.000 anos. O que é isso aqui? Para pegar água da chuva. Aí eles desciam lá e pegavam água no balde para irrigar. Ou sabe lá como, se era com balde, o que era, né? Veja aqui, isso aqui é cisterna. Mais de 4.000 anos, lá no meio das pirâmides. Encontraram cisternas para fazer irrigação. Encontraram canais de irrigação de mais de 4.000 anos. Ou seja, é sabido que sempre... Olha aqui, ó, Rio Nilo. Como é que chama lá o deserto, ó, que atravessa 9 países na África, tudo, deserto do Saara. Esse aqui é o deserto do Saara. E aqui é o Rio Nilo. Olha aqui, lavoura no deserto do Saara.
graças a quem? A água do Rio Nilo. É a mesma coisa, o deserto do Saara, e olha a área verde produzindo dentro do deserto. Alguns países já que sofrem com falta de água potável, a gente, aqui no Brasil, nós temos um privilégio de ter água igual nós estamos tendo lá na Europa. Sabe esse negócio nosso de tem torneira em todo canto da casa, né? A gente vai na nossa casa aqui, vai lá na varanda, tem uma torneira, na garagem tem outra torneira, lá do outro lado tem outra torneira, tem torneira para a casa inteira. Lá na Europa não é assim, não. Lá é uma torneira por casa. Por quê? Porque não tem água. Esse negócio nosso de banho, 3 banhos por dia, lá nos outros países da Europa não tem, não, porque não tem água. Israel não tem água doce. Israel tem as maiores usinas para tirar o sal da água do mar, porque não tem água doce, né? Então, nós temos aqui o nosso aquífero, que nos produz, nós vamos falar um pouquinho do que é o aquífero já já. Então, é um privilégio nosso. Parte da água aqui do mar é usada em técnicas de dessalinização, que torna a água potável. Aí ela pode ser usada pela população. Israel é um dos pioneiros nesse processo, de acordo com as regras e normas internacionais. A água dessalinizada responde por 75% do consumo doméstico de água em Israel. A tecnologia é aplicada em 600 milhões de metros cúbicos, o que equivale a um volume que abastece 6,5 milhões de pessoas por ano. A dessalinização também é empregada para tratar a água salobra. O processo em si é praticamente o mesmo que se usa para a água do mar. Nesta usina, a água que chega dos poços passa pelas membranas que ficam dentro dos tubos. A água concentrada volta para o mar e a outra é tratada e abastece a população. A tecnologia utilizada em Israel pode ajudar o Brasil a diminuir a escassez de água, explica o coordenador de projetos da Mekorot, a Companhia Nacional de Água em Israel. A técnica pode ser usada em áreas como o semiárido nordestino, onde chove cerca de 600 milímetros por ano, volume próximo à média anual de chuva em Israel. A solução é uma solução gradual. Quando em Israel se começou a fazer a dessalinização, foi depois de fazer outras coisas. Por exemplo, vocês também vão ver como reutilizar o esgoto dentro de Israel. Aqui, 85% do esgoto é reutilizado para a agricultura. Também se fez tudo para reduzir as perdas dentro das redes da cidade. Ou seja, se você faz tudo isso, no final você pode botar água da melhor qualidade que a água de dessalinização. E a mais cara, da melhor qualidade é mais cara. O custo estimativo de um metro cúbico de água desalinizada, água do mar a gente está falando, é por volta de $1 o metro cúbico. Governos do Nordeste brasileiro já iniciaram negociações com empresários de Israel para importar do Oriente Médio a tecnologia da dessalinização e acabar com a escassez de água no semiárido. Um trabalho de um ano, abrir as portas com governadores de Ceará, Maranhão, Bahia. Agora vamos levar empresas que fizeram esse trabalho aqui no Israel e levar eles para fazer primeiro planta de dessalinização no Brasil para acabar as questões da falta de água. Parte do sucesso de Israel no enfrentamento da crise hídrica é resultado também do reuso da água de esgoto. Depois de passar pela usina de tratamento, a água vai para campos de infiltração e fica dentro do aquífero por um período de 4 a 6 meses. Toda essa areia aqui que vocês estão vendo, pois então, ela serve como um filtro para purificar, tirar parte das impurezas da água. Água que sai daqui e vai abastecer centenas de produtores rurais aqui de Israel.
A agricultura utiliza 55% da água disponível no país e metade dela vem da reutilização do esgoto. É água de melhor qualidade porque tem nitrogênio e fósforo, então não tem que botar nenhum aditivo. E a segunda é água garantida. Como é esgoto de uma grande cidade, essa produção é garantida, não depende de quanta chuva tem um ano. Então, essas duas coisas é muito bom para o agricultor, porque ele pode planejar o que é o que vai cultivar e qual vai ser o preço da água, e o valor disso é muito grande. Para não faltar água no futuro, Israel já tem um planejamento feito até 2050. O objetivo é aumentar a dessalinização e o uso da água de esgoto, só que estudos apontam que o volume de água potável disponível no país deve diminuir. É triste pensar dessa maneira, mas as guerras próximas serão por causa de água. Briga a gente já vê muito, né? Inclusive perto da gente, né? Vai captar água e tirar a água do seu vizinho, ver se não sai briga. Hora que o riozinho estiver mais seco, você enfia uma bomba lá e começa a puxar água e deixa faltar água para o lado de baixo. Isso aí sai briga. Agora, pensa em nível de país sem água. Você vê Israel. O problema de Israel hoje, Israel tem tudo, né? Tem país rico, tem armamento, tem dinheiro, a renda per capita é alta. Eles não têm água. Está dizendo, para nós aqui é um privilégio, mas não vai ser assim para sempre, não. A gente vê na irrigação os projetos que tem para otimizar a água na irrigação, tá? Essa irrigação por inundação, irrigação com desperdício de água, já era. O que está crescendo hoje de irrigação? Irrigação em gotejamento, que é a mais eficiente, a que menos perde água, molha diretamente a planta. Esses outros tipos de irrigação cada vez mais estão sumindo, né? Irrigação onde inunda, irrigação onde molha a área como um todo, porque a água é um processo, é um produto finito e que acaba e nós vamos ter muito problema com água no futuro não tão longe assim. Aqui, eu não vou entrar em detalhe mas tem as maneiras, né, de dessalinizar a água. Lá que eles fazem isso aqui, eles põem uma pressão na água do mar e aqui tem os filtros. Esses filtros são membranas, tipo aqueles papel filme, plástico filme. Então, eles fazem uma pressão aqui, aí peneira, o que é sal fica, e a água pura sai de um lado, a água salgada volta para o mar, né, que ele bombeia, bombeia com pressão, passa nas membranas, sai a água limpa de um lado e a água salgada volta para o mar. Aí tem outras maneiras de fazer dessalinização da água, né? Através de evaporação, através de pressão, de temperatura, através de congelamento. Nós não vamos entrar em detalhes, não, porque foge um pouquinho do nosso assunto, que eu quero falar agora que é fundamental, não tem como a gente falar irrigação sem falar da irrigação natural. Vocês já disseram que é a chuva, e não tem como falar de chuva sem falar do ciclo da água. O que é o ciclo da água? Como é um ciclo, isso aqui é legal, é importante a gente entender. Como é um ciclo, eu posso começar de qualquer lugar, mas vamos começar aqui. Ó. Tá vendo que aqui tem uma montanha? Aqui na montanha tem uma nascente. Eu já vou falar o que é nascente, né? Porque a gente pergunta assim, mas como é que a água nasce? Não é assim, a água nasce, né? Eu já vou falar das nascentes. Mas vamos falar aqui, ó, o ciclo da água. A água está nascendo aqui, no morro, vem descendo, esse riachinho aqui, que forma um rio maior. Parte dessa água aqui está evaporando. O rio continua evaporando. Essa água, ela entra no lençol freático, entra no aquífero. As plantas absorvem aqui a água que está vindo do lençol freático. O que a planta faz? Transpira. Então, está evaporando no rio. A planta está transpirando, transpira vapor de água. Parte dessa água do rio
vai para o oceano. Parte dessa água que está no lençol freático vai para a irrigação, que vai evaporar uma parte, que a planta vai transpirar outra parte, que parte do aquífero é retirado, vai evaporar, a evaporação vai para a cidade, e quando evapora, o vapor de água do solo, ele sai em gotículas, micropartículas que a gente não enxerga, né? O vapor da água subindo, mas se a gente for lá na rua agora com esse sol, está subindo água de vapor para a atmosfera, seja da planta, seja da poça de água que está lá no asfalto, está subindo água, está evaporando água. Essa água que evapora, chega aqui em cima, com a pressão atmosférica e com a menor temperatura, ela se junta, ela condensa. Ela condensa, ela forma gotas maiores. Juntas formam as nuvens. Então, ó, o que é a nuvem? É a união do vapor que está subindo aqui da terra, da água, evaporando, em micropartículas, chega aqui em cima com a pressão atmosférica, que é a menor temperatura, essas partículas se unem, se juntam e formam partículas maiores. E continua recebendo água de evaporação, continua subindo água de evaporação, se juntando a essa água que já se formou uma nuvem, a nuvem vai ficando carregada, a nuvem vai ficando cheia de água, ela vai escurecendo, quando a gente vê a nuvem escura, já é água em estado líquido, que ainda estão seguras uma pela outra. Chega um momento que uma água não segura mais a outra e despenca, e precipita. Como que eu falo assim, uma água segura na outra? A água não é H2O, então H2O. Então tem um O e dois Hs. Esse H se junta a outro O. Esse O se junta mais dois Hs, que se junta a outro O, e vai juntando dois Hs para cada O. Essa ligação do H com O, dois Hs com O, formam umas pontes que chama ponte de hidrogênio, onde o hidrogênio liga com o O, do H2O, e essas pontes, elas têm uma capacidade de tensão, né, de segurar, prender uma na outra. Chega uma hora que começa o peso ser tanto maior, o peso da água começa a ser maior do que essas pontes de ligação do hidrogênio com o oxigênio, não dá conta mais de suportar, rompe essas pontes aí que ligam os dois elementos e começa a cair água. Então, veja que a nuvem nada mais é do que isso, é a água que se juntou do vapor que veio da Terra, e quando começa a subir mais água, subir mais vapor, essas gotas vão ficando cada vez maiores, vai escurecendo a nuvem, vai enchendo de água e cai. Então, veja quais os ciclos que tem. Primeiro, evaporação, a água evapora do oceano, dos rios, da rua, das plantas, evapora, chega aqui em cima, na altura, com a pressão e o frio, ela condensa. O que é a condensação? É a tampa da panela do arroz. O arroz não está evaporando, a água do arroz não está evaporando, na hora que chega na tampa da panela, aquelas gotas se juntam e vira líquido, aquilo é condensação, né? Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Evaporação é do estado líquido para o gasoso. Condensação é o contrário, do gasoso para o líquido. Então, tem a condensação, forma microgotículas, que formam gotas maiores, e pela força da gravidade ocorre a precipitação. Essa precipitação é a chuva, que vai no solo, vai infiltrar, a planta vai absorver, vai transpirar, e aqui forma um ciclo, tá? Então, forma esse ciclo aqui, tanto da evaporação da água, como da transpiração, que forma as microgotículas, ou seja, essa água, ela se renova a todo instante, né? A água não se perde. Se perde assim, né? Quando fala assim, vamos economizar água, primeiro, que a água é tratada, é água que gastou para ser tratada, é um desperdício jogar água fora, claro, porque é uma água tratada. Parte dessa água vai para o oceano, vai salinificar, não vai ficar disponível para nós, mas não se perde, né? Não vamos falar assim, não, estou jogando água
na grama, estou jogando água fora. Não, você não está jogando água fora. Porque essa água que você está jogando na grama, ela vai para o lençol freático e vai recircular, né? Então, a perda de água, quando fala de desperdício, é nesse sentido, de água tratada e jogar essa água no rio e do rio vai para o mar. E do mar vai ficar salgado e não volta para nós mais, né? Então, é assim que funciona. E esse ciclo da água é algo novo. Quem gosta de ler a Bíblia, quem não gosta, mas gostar de ler, não precisa ter religião para ler a Bíblia. Quem gosta de ler, você quer ler um livro de aventura, tem na Bíblia, quer ler livro de amor, tem na Bíblia, de romance, de milagre, de guerra, de aventura, de emoção. Lá na Bíblia tem tudo quanto é livro, viu? Não precisa ser religioso, não, mas é um baita livro para se ler. E veja que curioso, ó, no livro de Jó, nesse capítulo, nesse versículo, nova tradução da linguagem de hoje, olha essa frase aqui que está lá. Deus faz com que a água da terra suba para o depósito, depois transforma em gotas de chuva. A nuvem derrama água, que cai aguaceiro sobre a terra. Olha, o que ele está falando aqui? Ó? Deus faz com que a água da terra suba. Ele só não sabia o nome. Hoje a gente chama isso de evaporação, né? A água da terra suba. Evaporação, eles não sabiam que chamava assim. Para um depósito. Que depósito? A nuvem. Que transforma em gota de chuva e derrama a água que cai sobre a terra. Ou seja, há quem diga que o livro de Jó, né, os estudiosos aí, dizem que o livro de Jó é o mais antigo, né, apesar da Bíblia começar no Gênesis, mas há quem fala que o livro de Jó é o mais antigo, deve ter por volta antes de Moisés, deve ter por volta de 4.500 anos. Então, ó, há 2.500 anos antes de Cristo, né, que dá uns 4.500 anos atrás, está escrito, até a controvérsia de quem escreveu esse livro de Jó, né, que não foi Jó, foi talvez Moisés ou antes dele, sei lá. Não vamos entrar nesse... Não, a gente vai para teologia e sai da irrigação. Mas aqui ele está explicando o ciclo da água, 4.500 anos atrás, evapora, precipita e infiltra na Terra, tá? Então é algo bem antigo, só que hoje a gente consegue dar o nome disso. E quem mais usa água no planeta? Veja aqui, irrigação, 72%. Depois, os animais, né? O uso animal para pecuária, uso nós humanos na cidade, depois o uso industrial e depois o uso humano na zona rural. Aqui eu quero fazer um adendo que sim, nós somos quem mais utiliza. Mais utilizam água, né? Então, a gente sempre tem que saber nos defender, conhecer um pouco de onde vem isso aí. Nesse dia para trás, no Jornal Nacional, eu vi esses números aqui, atuais, que, bem dizer, não mudou nada. Sim, a irrigação é o foco, a irrigação eles tentam fazer de vilão, como os maiores consumidores de água e tal, realmente, não estou negando esse fato. Sempre quando fala de qualquer programa aí de contenção de água, já parte direto na irrigação. Só que, o que é que dá esses 72% e era para ser metade disso? Por exemplo, o uso na cidade. A gente sabe o quanto vem e o quanto volta. O que vem é da água tratada, o que volta é do esgoto. Como que sabe quanto volta? Porque toda cidade tem a estação de tratamento do esgoto. Então, esse consumo humano de 9%, o que é? É baixinho. Por que é baixinho, 9%? Assim? Então, assim, nossa, mas você pega uma cidade de São Paulo, dá só os 9% e nós 72%. Veja aonde está o erro dessa conta. Que nem o consumo humano nas cidades, eles fazem consumo só a diferença que não volta. Vem como água tratada e volta na estação de esgoto. Então, eles não consideram isso um consumo, porque essa água está voltando. Né? Então, o consumo de 9% é o que não voltou. Aonde perdeu? Perdeu ralo abaixo. Ralo não, né? Porque o ralo volta para o esgoto. Perdeu, sei lá onde. Perdeu na tubulação, perdeu
quando irrigou, sei lá, a grama. Então, eles consideram só isso, a água que não volta. Agora, vamos pegar a irrigação. A irrigação, você não tem controle do que volta, porque não volta nada. Não volta nada, você só aplica. Você não contabiliza nada que volta. Né? Na indústria, você contabiliza o que volta. Por quê? Porque também tem tratamento do esgoto. Então, você pega 1.000 metros cúbicos, você tratou 900, você consumiu só 100. Entendeu? Eles consideram como uso na indústria a diferença só do que não tratou, porque o que tratou retornou. Retornou não é consumo. Né? Então, é por aí. A irrigação, você não conta quanto retornou. Se você usou 100 metros cúbicos, esses 100 metros cúbicos foi embora, não retornou para fazer tratamento. Só que você tem que enxergar que, na verdade, esse que não retornou está abastecendo o lençol freático, está abastecendo os aquíferos, está indo para o solo, está retornando para o ciclo da água. Né? Nós não estamos jogando fora essa água da irrigação. A planta capta, evapora uma parte, volta para o ciclo da chuva, volta para o solo de novo. Ainda bem que tem a irrigação reabastecendo a água que foi tirada de lençol freático, foi tirada de rio, foi tirada de aquífero. Ainda bem que a irrigação está retornando essa água, né? Porque a água que vai para a cidade não retorna, ela fica rodando, né? Trata no esgoto, volta para casa, volta para o esgoto, volta para casa, volta para o esgoto. Se não retornasse nada, ia secar tudo. Então, a água da irrigação não retorna. Não contabiliza o que retorna, mas retorna sim, retorna para a natureza, retorna para os aquíferos e retorna em forma de chuva, tá? E gasta muita água, não vamos dizer que não, né? Veja aqui, para produzir 1 quilo de manteiga, 18 mil litros d'água, 1 quilo de carne de boi, 17 mil litros d'água, quilo de queijo, 5 mil litros d'água. Vocês veem aqui que a pecuária gasta muito mais do que a agricultura, né? Em comparação, né? A batata 132, a banana 400 quilos. Veja aqui que a pecuária, né? O frango, as gotas grandes aqui, ó, frango, carne, queijo e manteiga. As gotinhas menores, o arroz, leite. Aí você vai falar, gotinha menor ainda é cerveja. Ó. Então, se beber bastante cerveja, está gastando só uma gotinha de água perto das outras. Mas, brincadeira, tá? Até porque eu não bebo também, eu não ia entrar. já gostei, mas hoje não. Então é isso, a pecuária gasta bastante. Aqui tem a mesma coisa, ambientalistas dizem que essa água nossa é perdida, é exportada, é uma água invisível que a gente não cobra. Quando a gente exporta 1 quilo de carne de boi, está indo embora 17.100 litros d'água, eles dizem isso. Não está indo embora, né? Porque parte ficou. E outra parte, nós vendemos, sim, água a preço de carne, né? Nós vendemos 1 litro d'água a preço de carne também. Aí os ambientalistas falam, não, essa água toda vai embora do Brasil. Não vai embora, porque parte fica, parte retorna, parte da pastagem virou chuva, parte da chuva foi para o lençol, e não foi 17 mil litros e 100 de água embora quando você exporta 1 quilo de carne. E o que foi embora, você vendeu a água a preço de carne também. Então, para a gente ter uma noção de quanto que a água que nós temos no planeta é pouco, se 200 litros fosse toda a água do planeta, né, fazendo uma viagem, uma comparação, se toda a água do planeta fosse 200 litros, 195 era água salgada, 5 só era água doce. Dessas 5 de água doce, só 20 ml, um fundinho de um copo assim, ó, é própria para o consumo. Ou seja, para cada 200 litros de água, só 20 ml que é própria para o consumo. Então, nós somos, né, quando falar é o planeta água, né, quando você vê as imagens do mundo, da Terra, é tudo água, mas não é água para consumo, né? O rapaz lá falou de Israel, $1 para tratar. $1 para tratar 1 litro de água, hein? Olha aí, quase R$6 para tratar 1 litro de água. E aqui, olha que beleza no Brasil, ó, 12% da água doce do planeta está aqui conosco. Como é que chama o nosso aquífero lá?
Quem sabe? Guarani. Guarani. Muito bem, o aquífero Guarani. Maior aquífero, maior reserva de água doce do mundo. Olha que beleza, ó. Estado de São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Uruguai, Argentina, Paraguai. Tudo isso é água doce embaixo de nós. É nosso privilégio, né? O que é esse aquífero? Né? Muitas vezes você olha a foto aí e fala, ué, então nós estamos boiando em cima da água. O que é o aquífero? Qual que é a diferença de aquífero e lençol freático? O lençol freático é raso, né? Já vamos ver. O aquífero, embaixo do solo, da rocha de origem do nosso solo, né? Basalto, que é a maior parte aqui no Brasil, é a maior parte abaixo acima do aquífero Guarani, né? Fica basalto, que é rocha. Abaixo do basalto tem um arenito. Esse arenito é cheio de água. O que é arenito? Arenito é aquela rocha porosa. Olha aqui, esse arenito está aqui, ó, 1.800 metros de profundidade, quase 2 quilômetros abaixo da terra. Esse aqui é o arenito, ó. O arenito é essa pedra porosa, tipo aquela pedra de filtro de barro, aquela pedra pome. Tem aquela pedra pome lá? Professor, parece uma esponja. Isso, parece uma esponja. Tem aquelas pedras pome lá que as mulheres usam para... Não sei se usa ainda. Para lixar o pé lá, aquelas pedras pome, para tirar calo, aquelas coisas lá. É aquilo lá, é o arenito aquilo. E aqui, esses poros, vê que os poros aqui, dá para ver na foto. Eles ficam cheios de água. E olha aqui, ó. A água anda 2 metros por ano. Por ano, 2 metros. Olha, 2 passos seu leva um ano para andar aqui dentro desse arenito. Por isso que essa água é mais do que limpa. Nossa, que água mais pura do que essa. Processo de filtragem mais lento e preciso do que esse. Né? Uma água passando aqui a 2 metros por ano. Nossa, é o melhor filtro que existe. Por isso que essa água do aquífero do Guarani é doce, é limpa. Qual que é a diferença do aquífero e lençol freático? O lençol freático é rasinho, o lençol freático está acima daquela rocha de basalto, está acima da rocha, o lençol freático. Está aí 500, 300, 200, 100 metros de profundidade. Então, qual que é a diferença de um poço artesiano, de um poço semi-artesiano e de um poço caipira? O poço caipira é aquele que está pegando a água logo embaixo do nosso pé aqui, que é água suja. O poço artesiano, ele vai lá no aquífero. Vai lá a 1.500, 1.000 metros. É mais difícil a gente achar o poço artesiano. O poço artesiano, ele jorra água sem bomba. Poço semi-artesiano é o que vai pegar água no lençol freático. É esses que a gente costuma ver fazendo aí no sítio, fazendo na cidade. A gente vai falar que hoje em dia também não é fácil liberar, fazer um poço, tá? Fazer uma outorga para fazer um poço, hoje é difícil. Do lençol freático, que dirá do aquífero. É muito difícil você conseguir uma outorga hoje, mas nós vamos falar isso aí lá na última aula. Outorga para uso de água. Mas voltando aqui para os poços, ó, então quando a gente fala semi-artesiano, por que semi-artesiano? Porque aqui a água precisa ser bombeada. Se não tiver uma bomba, aqui a água não vem. O artesiano, a água vem sozinha, aqui a água jorra. Aqui, no semi-artesiano, a água não jorra. Então, o semi-artesiano está vindo do lençol freático. Né? Por isso, só um minutinho, Vitor. Então, quando faz lá um poço e o cara vai lá te oferecer lá no sítio, fala, ó, vou fazer um poço para você aqui 80 metros vai ter água, 100 metros você vai achar água. Profundo, mas 80 metros você tem lençol freático em algumas regiões, né? O lençol freático pode estar 300, 400, 500 metros de profundidade, dependendo da altura que está a rocha, né? Porque o lençol freático, ele está acima da rocha que formou o solo. Então, o solo é a rocha que transformou em solo, né? Aquela rocha temperizada. Abaixo de nós aqui é tudo rocha de basalto, aquela rocha preta. Então, o lençol freático, ele está parado em cima da rocha.
de basalto. Então, a rocha pode estar mais funda ou mais rasa, né? Quando o solo é profundo, a rocha está lá embaixo. Quando o solo é mais raso, a rocha está aqui em cima. Então, quando o solo é raso, o lençol freático é raso também. Aí ele acha a água, ele é 80, 100, 150 metros. Agora, para pegar água lá do aquífero, aí é 1.000 metros para frente, tá? No mínimo 1.000 metros de profundidade. Aí a história é outra, aí a água vai jorrar. Normal. Vou falar, Vitor. E por que ocorre da água jorrar normal sem a precisão de uma bomba? Tem muita pressão, algo do tipo assim? Pressão, exatamente. Essa água que está lá na rocha do arenito, do aquífero, ela jorra. É mais ou menos assim, ó, sabe a esponja, né? Acho que o Antônio falou, né? Parece uma esponja. Esponja. Isso. Ué, pega assim uma esponja cheia d'água, segura ela na mão assim. Aí você só dá uma apertadinha na esponja assim, ó, já não escorre a água, né? Porque ela tá tudo lá presa dentro do poro. Você põe um dedo assim na bucha cheia, já escorre a água. Aqui eu tô falando de um dedo, né? Agora imagina lá, em profundidade, a mesma coisa, você enfiar um tubo que libera a pressão da água sair, por isso que ela vai embora, sem bomba. Então, a diferença é essa. O artesiano precisa de bomba, o semi-artesiano precisa de bomba. O semi-artesiano pega do lençol freático, o artesiano pega do aquífero. E aí, o que é um, o que é outro, né? O aquífero, lembra que eu falei lá, quando eu mostrei a foto da rocha, que ele anda 2 metros por ano? É um rio, né? O tamanho que ele é um rio correndo embaixo da água, não é uma água parada, né? A água do aquífero, a água do lençol, não é água parada, é um rio correndo embaixo da água. Aqui a gente vê aqui, ó, por onde que recarrega o aquífero, por onde que recarrega o lençol? Através da chuva no solo, né? Choveu aqui, essa água vai infiltrar, parte vai para o lençol, parte vai para o aquífero. Então, a recarga de um aquífero, a recarga de um lençol freático é a própria água do solo que retorna em forma de chuva. E aí, vamos pensar o seguinte, esse rio está correndo aqui, ó, o aquífero está correndo. Chega uma hora, vamos imaginar assim, que ele encontrou aquela rocha de basalto. Então, o rio, o aquífero, né, aquela velocidade dele lá de 2 metros por ano, ela vem vindo, mas é um rio correndo, vem vindo. Aí aqui encontrou uma rocha, ela não atravessa. O que a água faz? Ela sobe, por quê? Porque ela tem pressão, né? Porque tem água vindo, ela tem, por isso que quando o furo sai com pressão, quando ela encontra uma rocha, o que ela faz? Ela não fica parada, ela vai subindo, porque tem mais água entrando. E aí o que acontece? Sai lá para cima, aí a gente chama disso do quê? Evaporação? Não. Nascentes. Nascente. Muito bem, senhor Antônio. Isso aí. Quando essa água do aquífero vem andando igual no rio subterrâneo, ela encontra uma rocha que ela não atravessa, ela sobe. No que ela sobe, nasce uma nascente. Então, uma nascente nada mais é que um afloramento de um aquífero, né? A água não nasce, essa água já estava lá embaixo. Ela só encontrou uma barreira que ela precisou subir, né? Veja aqui a nascente do rio Tietê, em Salesópolis. Então, aqui é a água do aquífero que encontrou uma barreira, pode ver que aqui é cheio de rocha, então aqui lá no fundo é uma rocha que bateu e a água subiu. Olha aqui em Olímpia, a pressão que essa água sai do aquífero. Aqui jorra o ano inteiro. Afloramento do aquífero Guarani em Olímpia. Então, a gente chama isso aqui do quê? De nascente, né? A gente fala assim, olha essa nascente de água, a força que essa nascente, né? Então, veja assim, agora a gente consegue entender, né? Que não tem água nascendo ali, né? A água não está nascendo. O que está acontecendo é que o aquífero está subindo. Aí forma as nascentes, né? Que faz a nascente. São Roque de Minas, que eu estava tentando lembrar. Na Serra da Canastra, onde nasce o Rio São Francisco. Aqui, ó, é cheio de rocha. Por que todas as nascentes têm rocha? Porque aqui o arenito, o aquífero bateu na rocha e subiu a nascente. Agora, a nascente do Rio São Francisco, alguns metros para baixo, já tem uma baita de uma vazão, né? Olha lá a plaquinha, nascente do Rio São Francisco, ali em São Roque de Minas. Olha a força
que o aquífero tá se levantando aqui, mais ou menos igual em Olímpia ali. Então é isso aí, é o rio subterrâneo saindo para fora do subterrâneo, tá? Voltando aqui para a nossa irrigação, não precisa nem dizer, né? A foto já diz tudo, né? Uma cana irrigada, uma cana em sequeiro. Vamos imaginar aqui agora, assim, ó. Essa aqui é a média de chuva em Campinas. É mais ou menos a mesma da região aqui de São Carlos, Ribeirão, 1.600, 1.400 milímetros por ano, que é a média de chuva aqui na região de Campinas. Veja aqui, ó, nessa época chove lá em cima, aqui chove aqui embaixo, e é assim todo ano, né? Nós estamos aqui ó, em novembro, outubro, ó, a chuva está subindo, dezembro, janeiro, fevereiro é o pico, março começa a cair de novo, e é assim para a nossa região, hein? Não é assim no Brasil inteiro. Nós vamos mostrar. Aqui eu preciso de irrigação o ano inteiro? Sim ou não? Pelo gráfico, não, pelo gráfico. Pelo gráfico, exatamente. Pelo gráfico eu não preciso de irrigação aqui. Está sempre tendo água, né? Isso. Eu preciso de irrigação aqui, ó. Isso, Nessa fase aqui. Então, minha irrigação aqui não é necessário o ano inteiro. Agora, vamos lá para Petrolina, 250 milímetros por ano. Eu preciso de irrigação o ano inteiro. O ano que mais chove aqui, ó. O mês que mais choveu aqui, ó, em março, 120 milímetros. Aqui eu preciso de irrigação o ano inteiro? Não, mas no meio do ano, né? Não, aqui eu preciso. Maio, outubro. Não, aqui eu preciso sempre, ó, porque aqui o máximo, veja, aqui, o máximo aqui, ó, é 100 e pouco, que é insuficiente. Então, aqui nessa região lá de Petrolina, no semiárido, no Nordeste, no sertão nordestino, aqui eu preciso de irrigação o ano inteiro. Goiás, olha aqui como é que é a chuva em Goiás. Aqui secou. Aqui secou. Aqui eu preciso de irrigação só esse ponto aqui, ó. Aqui tem água até sobrando, né? Aqui vai me dar até problema com excesso de água. Quase 300 milímetros em janeiro, que é a água doidada. Mas, Tiago, é isso aí que você falou. Você pegou a ideia da coisa, é o que você falou. Teoricamente, né, olhando o gráfico, igual você disse, talvez aqui não precisaria. Mas precisa, por quê? Porque já vem de meses muito secos, né? Então, quando aqui tem um déficit de água muito grande, o solo fica seco por muito tempo. Nós estamos vivendo isso agora. Quem viu esses dias aí na televisão como é que está o nível de água dos reservatórios, tá a mesma coisa, não mudou nada. Você vê lá o Cantareira está com 29, Furnas está com 30, tudo eles está com nível baixo ainda. Aí você fala assim, mas está chovendo doidado? Onde é que está indo essa água aqui? Os reservatórios estão vazios ainda. Está ficando tudo no solo. Por quê? Porque o solo está muito seco. O solo é uma caixa d'água. A gente vai ver na aula da semana aí que o quanto de água que tem em 50 centímetros de solo, o tamanho dessa caixa d'água, né? Então, o solo é uma caixa d'água gigantesca. Em 1 metro de profundidade, aí tem 60, 70. 1 metro por 1 metro tem 70 litros de água. Quando ele está na qualidade dele normal. Então, só um minutinho, cara. Então, por que os reservatórios ainda estão vazios? Porque toda essa chuvarada que está dando está enchendo o solo, está enchendo a caixa d'água do solo. Depois que o solo estiver saturado, aí essa água começa a ir para os rios, essa água começa... O rio não, porque o rio tem captação, né? Para os reservatórios, depois que enche a água do solo, tá? Então, por isso que os reservatórios ainda estão vazios, porque ainda tá, essa chuvarada que está dando agora, está enchendo só a caixa d'água do solo. Pois não, Tiago? Como o senhor falou, né? Essa chuva só tá molhando o solo, né? Vamos dizer. Porque essa época é de seca, né? Os produtores ficam desesperados agora. Exatamente. Então, por isso que aqui em Petrolina a gente fala que o ano inteiro precisa de irrigação, por quê? Porque vem
esvaziando a caixa d'água do solo, esvaziando. Então, não é essa chuvinha aqui de 50 milímetros, que nós estamos falando aqui em novembro, é 50 milímetros. Aqui para nós, o sudeste, novembro, é 250, 300 milímetros. Então, essa chuvinha de novembro, de dezembro, não é capaz de encher o reservatório de água para suprir o ano inteiro. Então, aqui nessa região, é irrigação o ano inteiro. Aqui em Goiás, aqui no meio do ano que seca. Aí depois já começa de novo. A produtividade, então, a gente vê que esse gráfico aqui está mostrando só o seguinte, ó, que em azul é a área de milho. Veja que de um ano para o outro não muda. O que muda é a produção. Por quê? Que muda anos chuvosos. Então, se você for lá na história, 2003 aqui, por exemplo, choveu muito. Teve um pequeno aumento da área de plantio de milho, mas choveu bastante. Então, o que muda a produção do Brasil de um ano para o outro é a chuva, não a área, porque a área a gente não aumenta. E aí as vantagens, né, da irrigação, na qualidade dos frutos, né? Seca queima o fruto. Veja que diferença um pé de mamão irrigado que o gotejo, ó, gotejamento no pé do mamão. Olha a quantidade de mamão num pé e outro detalhe, tudo com a maturação igual. Quando um fica maduro, vão ficar todos maduros. Ao passo que um sem irrigação, ó, quanto menos mamão que tem, um já está passando do ponto de colher, já tá apodrecendo, e outros estão verdes e outros estão nascendo ainda aqui, ó. Os frutinhos nascendo aqui em cima. Sem irrigação. Olha a diferença dos pés de mamão irrigado, né? Aí tem uma outra vantagem, que a irrigação se paga muito, quando que o produto está mais caro? Quando tem menos. É a lei da oferta e demanda que todo mundo conhece, né? Se tem muita oferta, a demanda nunca muda, né? O povo não começa a comer mais ou menos, é sempre a média, a demanda. O que muda é a oferta. Quando a oferta é muito grande, o preço baixa, porque todo mundo tem. Quando a oferta é baixa, o preço sobe, porque ninguém tem. Agora, imagine se você trabalha no contrário da oferta. Por exemplo, o preço está alto porque a oferta é baixa. Agora, o preço do produto está baixo quando a oferta é alta. Quando você tem irrigação, você trabalha no contrário disso aqui. Quando ninguém está ofertando, você está porque você não depende mais da chuva. O que todo produtor depende? Da chuva. Quando você tem irrigação, você não depende da chuva. Você produz quando você quiser. E você deixa para produzir quando a oferta é baixa e o preço do produto está alto. Aí você consegue rapidinho cobrir seu investimento e ter um lucro muito maior, né? Enquanto os outros venderam a caixa de tomate por R$10, você vai vender a 30, porque quando você estava vendendo, ninguém tinha. Então, quem tinha podia cobrar o que queria. E é assim a oferta e demanda, né? Então, ó, veja que irrigação, junto com a adubação e os tratos culturais, a planta expressa o máximo que ela consegue de produção. Irrigação, mais adubo, mais trato. Sem um desses três, a planta não expressa o máximo de produção. O que é o trato cultural? É plantar na hora certa, manter sem mato, sem praga, cultivar no jeito certo, né? Adubação é adubação e a irrigação. Então, sem um desses três, né? Não estou dizendo que só irrigar sem adubar também não resolve. Se irrigar, adubar e não tirar o mato também não resolve. Então, irrigar, adubar e tratar, a planta expressa o máximo, tá? Só aqui está a disciplina inteira, viu? Não vão. Acho que dá para vocês verem aqui 359 slides. É porque eu deixo a disciplina inteira e vou indo. Até mais ou menos até onde eu sei aí para ir dividir nas aulas. Tem uma diferença quando a gente fala método de irrigação e sistema de irrigação. Método, a gente vai aprender lá na última aula, que é o jeito que essa água chega na lavoura. O que é aspersão? É aquela chuva artificial, aquela por cima, a localizada, o gotejamento.
superfície é aquela que vai escoando por cima. Agora, sistema de irrigação é o equipamento, tá? É o gotejador, é o aspersor, é o pivô central. Esse é o sistema. E o método é como essa água chega, né? Só isso aqui na prática, no dia a dia, a gente vai chamando do jeito certo. Então, aqui alguns benefícios da irrigação, né? Redução de custo de arrendamento, por quê? Mais ou menos aquilo que eu falei da produção, né? Se o seu arrendamento é 30 sacas por alqueire, se você produz 100, representa 30%. Se você produz 150, representa 15% o custo do seu arrendamento, né? Redução do CCT, aqui é uma, né? No caso, por exemplo, da cana, que eu lembrei aqui, muitas usinas irrigam ao redor da usina, aumenta a produtividade perto da indústria para poder devolver os arrendamentos que estão longe. Né? Imagina assim, aqui ao redor da usina você está produzindo 100, você consegue produzir 200 com irrigação. Aí esses 100 a mais que você está produzindo aqui ao redor da usina, é 100 que você entrega, devolve o arrendamento. Por quê? Porque está longe. Se está longe, o transporte fica caro, levar a máquina fica caro, e levar o pessoal a trabalhar fica caro. E com isso você também reduz tratos culturais, porque você trouxe tudo para perto, né? É aumento do período de plantio e colheita, ou seja, você não está mais preso com o clima, aquilo ali que eu falei na hora da oferta e da demanda. Reduz risco de produção, porque você não está suscetível a dar uma seca, você diminui muito o seu risco. No caso da cana-de-açúcar, você consegue viabilizar os ambientes mais fracos de produção, você consegue planejar, você consegue, no caso de plantio de muda de cana pré-brotada, obrigatoriamente tem que ter irrigação, aumenta a produtividade de cultura, aumenta o valor da propriedade, é lógico, aí você vai arrendar uma área que passa um riozinho dentro, você tem água à vontade para irrigação, vale mais do que uma água, do que uma propriedade seca, né? Permite escalonar a cultura, soja, milho, algodão, feijão, por quê? Você não está dependendo do clima, permite cultivar mais de uma vez no mesmo ano. Cultura mais cara, por exemplo, você vai plantar lá pupunha, que leva 5 anos para colher, que é caro, você consegue produzir com mais segurança, né? Que você diminui seus riscos. Melhora as comunidades rurais, a demanda social, que eu já falei. Então, questões clássicas da irrigação. Acho que eu vou dar esse último slide aqui. Aí eu vou dar os avisos aí para os que chegaram depois aí. Questões clássicas da irrigação. O que vocês vão estar feras para me responder lá já na quarta aula? Quando eu tenho que irrigar, o quanto que eu tenho que irrigar e como que eu tenho que irrigar, tá? Então, vocês vão me responder isso aqui. Então, quando irrigar? São os intervalos entre uma aplicação e outra. Quando eu tenho que parar, quando eu tenho que ligar a irrigação. O quanto irrigar é a quantidade de água que eu tenho que pôr para cada vez que eu irrigar. Quanto de água que eu tenho que pôr? E como irrigar é o equipamento. Pensa assim, que aqui a gente vai falar, mas a gente irriga mais ou menos, deixa ligado lá 1 hora por dia. Até quando você vai ficar fazendo isso, sendo que a água custa caro, sendo que aqui muita gente negligencia isso, que excesso de água diminui a produção. A gente sempre fica preocupado quando a gente fala déficit hídrico. Vamos dar nome aos bois. Déficit hídrico, não, desculpa, estresse hídrico. A gente sempre ouve a palavra, essa planta aqui sofreu estresse hídrico. Essa planta sofreu estresse hídrico. Lembre-se que estresse hídrico é tanto por falta como por excesso de água. Excesso de água no solo
o solo fica sem ar e a planta precisa de ar nas regiões das raízes, com exceção de plantas aquáticas e de arroz inundado, porque aí essas plantas têm umas células que chama aerênquimas. Esses aerênquimas conseguem tirar o oxigênio da água. Então, com exceção dessas duas culturas de... Tem alguém chegando agora? Quem que é a Ana Narciso? Acho que não é dessa turma, não, né? Ela é assim, professor. Poxa vida, entrando às 10 horas, não precisa nem entrar mais. Vou ter que ver quem é. Acho que nem entrou. Eu liberei aqui. Ô, Ana, você é dessa turma, Ana? Ana? Ela é sim, viu, professor? Sim, professor. Bom dia. Ô, Ana, chegou na despedida. Oi? Chegou na despedida. Eu já estou encerrando a aula. Ah, é que eu tava no serviço, eu consegui ir agora. Entendi. Mas tudo bem, eu participo na aula de tarde, não tem problema. Aí assiste a aula gravada, tá? Essa é a primeira aula. Não, eu tô assistindo a aula gravada esse dia, que eu não tô conseguindo entrar mesmo. É que hoje eu consegui entrar. Não, tudo bem. O que eu ia aproveitando... o que eu estava falando? No horário. Hã? Não, é do horário, mas antes, na disciplina, eu estava falando de que ainda bem que eu não perguntei, né? Porque se eu perguntasse o que eu estava falando, pessoas, ninguém fala assim, professor, ninguém sabe o que você estava falando. E provavelmente, né? Ninguém ia lembrar, eu sei que vocês sabem o que eu estava falando. Aí é complicado, quando você está conversando com alguém assim, e aí você esquece o que você está falando, aí você pergunta pro cara, o que eu estava falando? Aí ele fala assim, vixe, não sei também. É sinal que a conversa estava uma beleza, né? O cara nem lembra. Tá em 100% de aproveitamento, né? Isso aí, Antônio. Mas não é, vira e mexe acontece isso, né? Você está conversando, você está prestando atenção no que a pessoa está falando, e ela te pergunta o que eu estava falando, e aí a pessoa não lembra. É uma coisa quando você olha as horas, né? Você olha as horas assim, você viu as horas, beleza. Aí alguém te pergunta que horas são, parece que você não sabe, você tem que olhar de novo. Quando alguém pergunta, muda o... Então, mas o que eu estava falando mesmo? Estava falando de que vocês vão me dizer isso aqui, né? Já na quarta aula, vocês vão saber quando irrigar e o quanto irrigar. E aí eu estava falando... O professor estava falando do estresse hídrico. Bem lembrado, Antônio. Obrigado. Isso aí, muito bem. Pelo menos você salvou a turma, hein, Antônio? Você salvou a turma, hein? Exatamente o que eu estava falando, do estresse hídrico. Obrigado. O estresse hídrico, ele... Geralmente a gente associa por falta d'água, né? Mas estresse hídrico é estresse causado pela água, ou por excesso ou por falta, tá? Excesso de água também, que eu estava dizendo isso aí, que o arroz e planta aquática, só eles, o arroz inundado e planta aquática, que não precisa de ar na raiz, porque eles conseguem tirar o oxigênio da água. Agora, o restante das culturas precisa ter ar na raiz. E a gente tem muito erradamente olhar por cima, né, e achar que está seco. Né? É o tal do trinchadão no porta-malas do carro, né? Quando você pega uma área que você acha que está seca, ali está 2, 3 centímetros seco. Dá uma cavucadinha assim, ó, você vai ver que lá embaixo está tudo úmido. Então, quando você baseia uma irrigação olhando por cima, você está totalmente errado. Por quê? Por cima seca ali 2 centímetros, ali 3 centímetros, seca rapidinho. Agora, dá uma cavucadinha assim, ó, e vê lá 15, 20, 30, 40 centímetros, que é onde está a raiz. Lá está molhado. Lá está molhado. É lá que a planta precisa de água, né? A planta, esse negócio de que tem que estar molhadinho por cima, faz bem para os nossos olhos só, né? Porque fala, que bonitinho, minha plantinha está bem molhadinha por cima. Mas quando ela está molhadinha em cima, embaixo deve estar encharcado. Então,
Muita gente irriga por aí. Dá uma olhada assim, ó. Olha lá, tá seco, rapaz. Precisa molhar. Molhar nada. Né? Se for agora na terra preta lá, quem tem planta na grama lá, vai lá agora ver que esse sol que já deu de manhã, a terra preta em cima tá sequinha. Dá uma puxadinha nela do lado, você vai ver que embaixo tá tudo molhado. Tem muita gente que irriga assim, olhando. Tem muita gente que programa lá, deixa molhando 2 vezes por dia. Ah, molha meia hora de manhã, molha meia hora à tarde. Você pode estar limitando a produção. Você pode estar deixando de produzir mais por excesso de água. Você pode estar, nós vamos falar isso aí depois, à tarde, que você pode estar estragando seu solo, horas, lá na Amazonas, na Amazônia, na floresta. Por que o solo lá é pobre? Tanta água que está lavando os nutrientes. Excesso de água lava o nutriente, tira o nutriente. Tá? Lá chove demais, o solo lá é lavado. Então, você pode estragar completamente seu solo, estragar, que eu digo assim, tornar ele improdutivo por excesso de água. Você pode tornar o seu solo salinificado, nós vamos ver isso à tarde também, por excesso de água. Então, a irrigação tem sim a quantidade certa. A gente vai ver que quem trabalha com irrigação, pivô central, com irrigação de verdade, né? Não ir lá molhar, né? Ir lá molhar é uma coisa. Não estou falando, vai lá molhar, estou falando da irrigação, do projeto de irrigação. Isso aí é calculado, quando e o quanto eu tenho que irrigar, tá? Isso é determinado, é calculado, e vocês vão aprender a calcular. Por quê? Como irrigar é fácil. Por quê? Como irrigar, que nem, por exemplo, falar assim, se for numa fazenda trabalhar, a irrigação já vai estar lá. A não ser que você for incumbido de comprar o sistema de irrigação, aí é diferente. Mas, mesmo assim, você tem ajuda, por exemplo, né? Na que eu estava falando, que na fazenda que você for trabalhar, lá já vai ter o sistema de irrigação, até porque é meio óbvio, né? Você não vai chegar em quem trabalha com hortaliça, vai chegar lá, vai ter o pivô central. Você não vai chegar numa lavoura de 100 mil hectares de soja e ter gotejamento, né? Então, a irrigação da propriedade já está lá, a não ser que você seja responsável por comprar esse equipamento. E mesmo que você seja responsável por comprar, mesmo que a irrigação esteja lá, o que você quiser saber do sistema, aí tem o pessoal da iniciativa privada que vem te dar essa assistência. Por exemplo, você precisa saber dimensionar duas coisas, por exemplo, que até adiantando, que a gente não vai ver nessa disciplina, até porque o tempo é pouco, não daria para ver tudo, é dimensionar a bomba, potência de bomba, e diâmetro de tubulação. Isso a gente não vai ver. Faz parte da irrigação, faz potência de bomba e diâmetro da tubulação, faz parte. Mas a gente não vai ver. Né, poderia até ver se tivesse mais umas 2 aulas, são 6 aulas, né, se tivesse 8, talvez, porque é meio chatinho de ver. Mas isso, você não se preocupe, por quê? Quando você precisar comprar uma bomba, você ligar nos representantes de bomba, eles vão te dar tudo calculado. Quando você tiver uma bomba, precisar das medidas do tubo, o pessoal da iniciativa privada, da assistência técnica, de venda, pós-venda, eles vão lá te calcular esse tubo aí, porque é a área deles, é o que eles vendem, é o que você está comprando. Agora, o que ninguém vai fazer para você é lá no dia a dia saber o quanto que você tem que irrigar. Aí ninguém vai fazer para você. Quem vai saber o quanto que tem que irrigar, somos nós, na medida certa, sem onerar, pagar por água a mais, irrigar mais, nem irrigar menos, não deixar a planta morrer por falta d'água e nem produzir menos por excesso de água. Então, o mais importante dentro da irrigação é o que nós vamos ver aqui, que é o que eu vou ensinar e vocês vão saber, tá? Que é o quando e o quanto irrigar. O restante, o sistema de irrigação, essas coisas, isso aí a gente acha na internet, isso aí a gente chama o representante da Netafim, representante da Edra, representante da Nandian, eles vêm e te dão uma aula lá de sistema de irrigação gratuito, porque é a área deles, eles são assistência para isso, né? E a gente tem que usar essa assistência comercial, né? Vamos falar assim. Você quer aprender que adubo que você tem que pôr na sua propriedade, chama
assistência, o representante técnico de uma fábrica de adubo. Ele vai lá e vai te ensinar, ele vai te dar uma aula, porque a área dele, lógico, chamar um cara idôneo, né? Não é aqueles que querem te empurrar qualquer coisa, né? Mas é o pessoal, os representantes técnicos, né? Que nós temos aí à vontade. Agora, você não tem representante técnico para te falar lá todo dia na propriedade o quanto você precisa irrigar. Então, é isso que nós temos que aprender aqui. O que eu estava dizendo, aqui eu vou repetir o assunto, quem já estava aí na aula, antes, se já quiser sair, a gente encontra uma hora. No caso, a Ana, o Rogério, o Guto, vocês três que chegaram depois, os demais, se quiserem sair, o Antônio, o Vitor, o Thiago, o Igor. O Igor, ele ouviu os recados também das mudanças na data das aulas, né? Ouvi sim, professor, ouvi sim. Vocês três quiserem sair, aí fica a Ana, o Rogério e o Guto, para eu dar o recado para eles que eu já dei. E uma hora em ponto nós estamos aqui. Beleza, então. Beleza, professor. Uma hora de volta? Uma hora em ponto, hein? Não esquece isso aí do horário pontual. Uma hora Tá tá bom. aqui de novo. Isso. Beleza, professor. Obrigado. Até. Até Boa mais. noite. Vamos. Eu tinha falado para eles já, acho que vocês estão vendo minha tela aqui, né? Eu vou no dia 13 aqui, eu vou jogar isso aqui lá no grupo também, mas já que vocês estão aí, no dia 13 eu não vou poder dar essa aula, tá? Então, nós vamos fazer semana que vem, na quarta e na sexta, à noite, 7h30, aquele horário. Peço desculpa e a compreensão de vocês, mas eu tenho compromisso, mas vocês também são compromissos meus, né? Não tem compromisso mais importante, todos são compromissos. Então, eu, mais uma vez, vai ser a última no ano, se Deus quiser, que eu vou pedir de novo para vocês aí, igual eu fiz daqueles outros 2 sábados lá. Então, essa aula do dia 13, nós vamos fazer agora quarta-feira, 7h30, e a parte que seria a tarde do dia 13, nós vamos fazer aqui na sexta-feira, tá? Então, essa semana que vem, a gente já completa a disciplina de irrigação, tá? Até no sábado. Então, aqui a terceira, quarta, quinta e sexta aula, a gente vai dar semana que vem, e aí na outra semana, vocês estão liberados, tá? Professor, Oi. no dia 12, eu vou conseguir assistir aula na quarta. No dia 12, eu vou estar viajando no horário. Eu posso, né? Eu vou viajar e volto só na segunda-feira. Não, mas Então, dia eu 12... posso assistir na semana que vem. No dia 16, vai ter aula gravada, né? Não. Então, vamos lá. É assim, ó, no dia 12 não tem aula. É a aula do dia 13, do sábado, que eu não vou poder dar aula, que eu não tenho aula no dia 13. Essa aula do dia 13, eu vou dar dia 3 e dia 5. Agora aqui depois volta ao normal, depois volta para não, sim, entendi. Agora entendi. Tá? Então, é só o dia 13. Então, dia 6, sábado que vem, eles têm aula, aí pulam um sábado, aí depois continua normal, dia 20, dia 27, dia 5. Ô, professor, beleza, então. Professor, quantas atividades aí, entendeu? Aí fica as 2 atividades dessa semana para entregar. Então, a atividade, bem lembrado, eu preciso falar isso para a turma que saiu, rapaz, bem lembrado. Vou te anotar aqui para não esquecer. Que aí vai acumular 2 atividades numa semana só, né? Não por nada, né, professor? As atividades de irrigação que eu tenho feito, deixa eu anotar aqui, falar das atividades. Não só com vocês, das outras turmas também. Eu não tiro elas do ar, eu largo elas lá até acabar a disciplina. No caso de vocês aqui, a gente já vai liberar elas, a aula 1 e 2, aí na semana já libera todos os testes, deixa até, no caso de vocês aqui, no dia 19, né, que é quando começa a outra disciplina, dia 20. Porque, até por isso que essa disciplina de irrigação, eu vou indo e daí, às vezes, depende da aula seguinte, se acabar o teste, e, inclusive, por causa desse motivo, Guto, que você falou aí, de que vai liberar tudo junto aqui. Então, não preocupa não, que essa que liberar hoje vai ficar até dia 19, de todas as aulas. De irrigação, eu combino lá com a secretaria, dela nunca tirar, ela deixa sempre lá todas as aulas até acabar a disciplina, tá? A gente não recolhe
os testes, não, fica lá aberto. Aí vocês vão fazendo, escreve no papel lá, a hora que já tiver as 10 questões feitas, né, aí vocês enviam. Mas fica tranquilo que os testes ficam lá. Tá bom, pessoal? Então, isso aí pode ser assim. Quem não puder, quarta, 7h30, sexta, 7h30, a gente entende aí dos compromissos, né? Porque até quem mudou o horário fui eu, no caso. Aí assiste a aula gravada, tá? Ou no dia 13, ou durante a semana, quando vocês puderem, vocês assistem a aula gravada. Mas eu gostaria que viessem aqui na quarta e na sexta-feira, tá? Não, professor, participo sim. Na quarta-feira e sexta eu tô online aí. Fechou. Aí outra coisa que eu ia comentar com vocês se conseguir, é lógico, a gente sabe, né, o negócio você falou aí, que eu prefiro que entre, mas o que pode acontecer, eu falo porque teve uma outra turma que encanaram que eu não estava querendo deixar entrar, mas nessa disciplina, como a gente faz umas continhas, eu deixo a tela inteira e eu uso um outro programinha que eu fazer uma lozinha para escrever, e aí eu não consigo ver se tem alguém chamando, sabe? Então, eu peço assim, para não correr risco, tentar chegar no horário. Aí sempre dou aquela tolerância de 5, 6, 7 minutos para começar, porque senão eu tenho que fechar o programa e às vezes eu não escuto não escuto, eu não consigo ver que tem alguém tentando entrar. Tá? Então, na medida do possível, a gente sabe que às vezes vai se dar uma dor de barriga a 1h da tarde, e aí eu prefiro que entre atrasado do que não entre. Mas na medida do possível, nessa disciplina aí, por conta desse outro programinha que eu abro, vamos tentar chegar em ponto. Fechou? Beleza, professor. Valeu. Obrigado. Fechou, professor. Obrigado, viu? Obrigado.